Olá amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Knaip e vamos falar sobre Tommy Paul, que avança às quartas de final das Olimpíadas de Paris. A fase do Tommy Paul é uma coisa que ao meu ver está sendo um pouco comentada, né? Como ele está chegando regularmente longe nos torneios. Venceu o Cloretão Moutet 2-7-0, 7-6, 6-3 e espera o vencedor de Alcaraz e Safilin. Pode enfrentar o Carlos Alcaraz de novo nessa rivalidade, que dá para chamar assim, que sempre foi um jogo incômodo para o espanhol. O Tommy Paul já ganhou dele 2 vezes. Eu não me lembro deles terem se enfrentado no Saibro, pode ser a primeira vez. E a questão é, um jogo que o Tommy Paul, ele teve muitas dificuldades no primeiro set, com toda a variação que o Moutet traz, né? Aquela questão de um jogo que vai muito pro slice às vezes, vai para as curtas. É um jogo muito diferente do que a gente vai ver se ele enfrenta o Alcaraz, né? O Alcaraz, obviamente, vai ter que passar pelo Roman Safilin primeiro, é favorito, obviamente, mas a questão é que a gente viu um jogo em que o Paul foi pouco a pouco conseguindo crescer e fisicamente ele foi jogando melhor. O primeiro set teve 1h20 de duração, não é pouca coisa. E assim, 1h20 de duração, e aí a gente vê o Moutet sentindo mais as pernas do que o Paul, e aí ele chega um pouquinho pior nas bolas, e o Tommy Paul ainda tem mais gás, né? Tipo, ele é um cara que tende a aguentar mais esse tipo de batalha física, e pouco a pouco ele foi crescendo, ele foi incomodando mais, as devoluções dele foram machucando mais. Uma coisa que eu acho que o Tommy Paul, ele faz muito com o Medvedev, devia fazer mais essas devoluções indo pra cima, né? Ele tem muita mão para devolver saque, entende? Ele tem uma devolução que pode ser muito mais agressiva do que normalmente é. E eu acho que assim, quando ele vai para cima na devolução, cortando o tempo de reação, ele tende a machucar muitos atletas. E a gente viu hoje como o T sofreu bastante com as devoluções no segundo set, estava cada vez mais difícil. No fundo de quadra, o Tommy Paul foi crescendo com o passar da partida e com isso conseguiu a vitória e coloca nas quartas de final o único representante americano. Daqui a pouco tem o vídeo da vitória do Lorenzo Musetti, mas a verdade é, né, que o Tommy Paul é um tenista que ele é muito subestimado. Eu sempre falei isso aqui, os Estados Unidos têm, pelo menos hoje, 5 tenistas que se destacam um pouquinho mais. As pessoas tendem a conhecer um pouco mais, obviamente, que acompanha tênis. Quem não acompanha não deve saber bulhufas desses caras. Mas, assim, tem os nomes que é Sebastian Korda, tem o Francis Tiafoe, aí a gente também tem o Ben Shelton, e aí a gente tem o Fritz e o Taylor Fritz. Não, o Taylor Fritz e o Tommy Paul, né? Nossa, bolei tudo aqui. Mas, assim, tanto o Shelton, o Tiafoe e o Korda, eles acabam sendo mais midiáticos, sendo porque são mais showmans, né? Talvez seja aqueles nomes que encantam um pouquinho mais jogando tênis, mas eles sempre estão atrás desses dois. Esses dois são os mais regulares, esses dois são que consistentemente chegam mais longe nos torneios, e esses dois são os mais próximos do top 10. Então, assim, eu acho que pro Fritz ainda falta algumas coisas, mas esses caras, eles têm mais piso de produção, né? Eles tendem a ser tenistas que o mínimo que eles vão entregar em quadra já enche muito o saco, né? Ele já tem boas armas, o Tommy Paul tem uma velocidade muito boa ali no fundo de quadra, muita mão para slice, ele tem uma variação muito grande nos golpes, ele tem força de backhand, de forehand, não é um grande sacador. O Fritz, por exemplo, é um super sacador, tem um excelentíssimo forehand, um baita backhand, mas não é um cara que bate tão bem em movimento, não é um cara super ágil. Aí que talvez more a grande dificuldade do Fritz, que é um grande problema quando você enfrenta os tenistas principais, que obviamente são muito fortes no fundo de quadra. Agora, a gente sabe que assim, esses caras são os que estão representando os Estados Unidos mais longe nos torneios, e a gente sabe que o país que dominou o tênis durante muitos anos, teve nomes como Jimmy Connors, aí teve John McEnroe, acho que o John McEnroe é americano, né? Posso estar falando bobagem, acho que é. Aí teve o André Agassi, o Pat Sampras, teve tanta gente boa, né? Que assim, pós o Rod, que foi o último nome que foi número 1 e ganhou o Grand Slam, os Estados Unidos está muito refém de um tenista de primeira prateleira. E os dois mais próximos disso são o Tommy Paul e o Fritz. Óbvio que o Paul ainda precisa de um saque mais efetivo e de mais potência dos golpes, mas o que ele é hoje é um tenista chatíssimo de se enfrentar, muita ajuste tático, taticamente um dos tenistas mais impressionantes que o tênis tem atualmente, porque sabe variar bem, ele é muito consistente e hoje fez uma atuação daquelas que era difícil, enfrentou um cara que traz muita dinâmica diferente ao jogo e mesmo assim conseguiu aguentar e deu o bote na hora certa para vencer. Agora espera o vencedor de Carlos Alcaraz e Roman Safilin, jogo muito interessante aí por vir. Se vier mais um Alcaraz e Paul, é um jogo complicado, ainda mais com o fato de o Alcaraz está jogando simples e duplas, ele não está tendo tempo para descansar. O atleta pode ser muito forte fisicamente, mas se ele está jogando isso o tempo todo, uma hora pesa. O próprio Nadal sentiu isso em 2016.
Então, curioso para ver como que ele vai gerenciar isso, mas de qualquer maneira é impressionante ver aí o Tommy Paul chegando longe mais uma vez no torneio. Não sei se ele vai jogar a Masters 1000 do Canadá lá, mas de qualquer maneira ele está representando os Estados Unidos de uma maneira muito legal. É o melhor americano nas Olimpíadas de Paris, no tênis, obviamente. Então, parabéns aí ao Tommy Paul. Grande torneio até agora. Gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.